Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos então gravar a nossa aula, tá? Aula de administração para engenharia, aula número 2, tá? Como combinado. Então, eu vou fazer uma aula gravada para vocês. Bom, o que a gente vai ver nessa nossa aula? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é uma empresa, né? Nós precisamos entender o que é uma empresa, enfim. Uma empresa, gente, quando a gente fala em empresa, a gente está falando nela como um sistema. A gente não existe a gente falar em uma empresa como sendo algo único, tá? Nenhuma empresa funciona sozinha. A gente não consegue ter uma empresa que funcione sozinha. A empresa, olha só, ela é como um corpo humano, tá? Ela é um sistema integrado de vários subsistemas. Então, assim, o nosso corpo humano, ele não funciona se eu não tenho visão, circulação, audição e tal, né? A empresa é a mesma coisa. Se eu não tiver vários sistemas menores trabalhando, ela não vai ter resultado. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho ali um sistema de produção, tá? Eu tenho uma fábrica que produz. Vamos pegar uma BRF da vida, né? A BRF, ela tem que ter o sistema de recursos humanos ou de gestão de pessoas, que se usa agora, né? Um termo mais usual. Se esse sistema se o subsistema gestão de pessoas falhar, eu vou ter o quê? Eu não vou ter pessoas para trabalhar na empresa. Se o subsistema que compra produto falhar, eu não vou ter produto para trabalhar na empresa. Se o sistema de segurança falhar, eu vou ter pessoas, o quê? Segurança do trabalho, né? Acidentadas, com problemas, enfim, eu não vou ter gente para trabalhar. Então, uma coisa depende da outra. Não existe eu falar que uma empresa vai funcionar só com o sistema só com a administração, só com a produção, enfim, ela é totalmente interligada. Isso é fato, né? Bom, de modo geral, a empresa tem alguns objetivos. Primeiro, satisfazer as necessidades dos clientes com lucratividade. Nenhuma empresa, claro, aí a gente não está entrando na questão de empresa pública, enfim. Mas nenhuma empresa, ela vai existir se não tiver um cliente, se ela não satisfazer as necessidades do cliente e se ela não tiver lucro. Então, eu tenho que ter as duas pontas, certo? Por quê? Porque vamos pensar o seguinte: se ela não está satisfazendo as necessidades do cliente, o cliente não volta mais para aquela empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que fabrica cuia de chimarrão. Se essas cuias de chimarrão, desculpa, não estiverem funcionando direito, não forem boas, enfim, estiverem falhando e tal, não está atendendo a necessidade do meu cliente, o meu cliente não compra mais, consequentemente eu não vou mais ter lucro, certo? E também eu não posso só atender os interesses do meu cliente, eu preciso também ter lucro. Operar com estabilidade, ó, segundo ponto aqui, operar com estabilidade econômica financeira, manutenção no mercado. Eu tenho que ter, de certa forma, uma estabilidade econômica e financeira. É um dos objetivos, né, da empresa. Ou seja, eu preciso ter uma certa segurança econômica e financeira. Por quê? Porque se eu viver naquela inconstância, né, eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei como que vai estar o dólar amanhã, hoje, depois, sei lá, eu tô comprando em dólar e vendendo em real, eu tô querendo manter o preço. Como que eu vou me manter no mercado? Eu preciso ter uma certa estabilidade, então é um dos objetivos. Estar em permanente desenvolvimento. Isso daqui, algumas empresas não têm como objetivo, tá? Mas sim, precisa estar em permanente desenvolvimento. Por quê? Porque elas precisam expandir qualitativamente e quantitativamente. Ou seja, se a gente pensar naquela empresinha lá do bairro, aquela lojinha, aquele comércio, aquele bazar que tem lá no meu bairro, mas a mulher não quer crescer, não quer expandir e tal. Futuramente, com certeza, ela vai ser engolida pelas lojas maiores. Aquele mercadinho lá do bairro e tal, que vai ser engolido. Por quê?
Porque se ela não tiver em constante expansão, vai chegar um momento, se ela não tiver aumentando o número de clientes, aumentando o número de produtos, enfim, vai chegar um momento em que ela vai ser engolida pelas empresas maiores. Então ela precisa estar sempre em constante desenvolvimento, a não ser, claro, que a pessoa não tenha mais perspectiva pro, né? Ah, amanhã depois eu quero fechar, eu tô quase me aposentando. Aí é outra coisa. Outro objetivo, geração de emprego e renda. Uma empresa, e por que daí tem tanto incentivo, né? Às vezes a gente fica assim, meu Deus, por que as empresas grandes, elas vêm para o Estado e, nossa, elas ganham um monte, ganham um terreno, ganham isenção fiscal por não sei quanto tempo, ganha isso, ganha aquilo, ganha aquele outro. Vocês podem observar que as empresas que ganham essas coisas são empresas que vão gerar muitos empregos, né? Nenhuma empresa que vai contratar 3 pessoas vai ganhar tudo isso. Agora, vamos imaginar um parque fabril, aí uma empresa que vai vir, uma montadora de carros, né? Que vai vir e vai gerar muitos empregos, ela vai o quê? Ela vai sim ter incentivos para que venha para aquele local. Por quê? Porque vai gerar emprego. A pessoa tendo emprego, ela vai gastar onde? Principalmente no comércio local. Aí a lojinha ali faturou, essa lojinha vai fazer o quê? Ela vai, sei lá, a dona da loja vai construir uma casa nova. Vai precisar do quê? Vai precisar do material de construção, vai precisar contratar o pedreiro e assim por diante, vai girando essa economia. Se a gente parar para pensar aqui em Chapecó, por exemplo, quando veio a Sadia lá, sei lá, 20, 30 anos atrás. O que aconteceu com a cidade? Poxa, eu fui contratado, né, para, sei lá, trabalho operacional mesmo, para colocar a mão na massa lá na Sadia. Aí a pessoa passou a ter um salário fixo. Esse salário fixo, ela passou a o quê? A ter crédito. Aí ela já foi lá na loja X, né, que tem lojas bem antigas aqui na cidade, e comprou, sei lá, um sapato, um tênis, não sei o que, para o filho também e tal, comprou no crediário. Essa pessoa tem como pagar. Aí, dali uns dias, ela foi e comprou uma moto, né? Aí ela comprou essa moto, ela vai o quê? Vai começar a pagar imposto para o governo. Aí ela vai abastecer. Aí ela vai ter que trocar pneu. Aí ela vai ter que levar, sei lá, na revisão, na manutenção, enfim. E olha quantos empregos, quantas coisas foi gerando em função disso. Então, se a gente parar para pensar, poxa, Chapecó é uma cidade que tem grana? Tem. Por quê? Porque tem muita gente que tem um salário fixo, que trabalha nessas empresas e assim por diante. Então, por isso que essas empresas têm muito incentivo, né? Promover o desenvolvimento econômico da região onde está estabelecido, isso daí já vem, né, na verdade, junto com esse tópico anterior, isso que eu já falei, certo? Bom, quais são as principais funções? Comercial. Ah, mas a minha empresa não vende nada, a minha empresa é, sei lá, de seguradora, mas a gente não vende aqui. Poxa, mas você precisa vender para um corretor que vai vender esse seguro. Então, sim, todas as empresas vão ter a questão comercial. Gente, a gente está falando de empresa privada, tá? De empresa que precisa ter lucro. Função administrativa. Ah, mas é só eu sou a dona lá do carrinho de churros, né? Eu sou MEI, microempreendedor individual e tal, e eu tenho só um carrinho de churros. Sim, você gerencia a tua empresa. Para fazer o cálculo de quanto você vai vender esses churros, de certa forma, você fez o quê? Você precisou fazer uma contabilidade, né? Parte administrativa, financeira. Ah, você comprou o produto, a matéria-prima de tal empresa. Você precisou entrar, emitir uma nota, enfim, ter alguma coisa. Função técnica. Ah, mas na minha barraquinha de churros não tem essa função, não. Tem sim. Por quê? Porque você precisa da técnica para saber fabricar aqueles churros. Função social. Sempre vai cumprir a função social. Ah, mas a minha empresa, imagina, só eu. Sim, você está, de certa forma, você está com a sua barraquinha de churros, que é uma empresa, lucrando e o dinheiro que você ganha, você está pagando, sei lá, impostos, você está comprando na loja do comércio local, você está... Então, isso daí, por mais que eu não queira, todas as empresas, elas desenvolvem essas funções. Função comercial, de comprar, vender e tal. Função administrativa, poxa, eu vou gerenciar, eu preciso... Ah, eu vou colocar aqui uma faixa, eu vou fazer uma promoção. Entra um pouquinho no marketing. Eu vou contratar uma pessoa para me ajudar
entra na função de gestão de pessoas, né? Questão financeira, compra, venda e tal, função técnica de como fazer, como lidar com aquilo, e função social, sempre uma empresa vai ter, certo? Bom, toda empresa, ela tem o quê? Entrada e saída. Meu cachorro quer participar da aula, né? Mas não poderá. Toda empresa tem entrada e saída. O que são as entradas? Tudo que entra para ser transformado na minha empresa. Ah, mas veja bem, a minha empresa, ela é de prestação de serviços. Então, a gente não compra nada, a gente não compra produtos. Sim, você compra. Vamos supor a seguinte situação. Eu presto consultoria, tá? Ah, então não tem nada que entre aqui que eu vou transformar e vou entregar o produto. Por exemplo, o fabricante dessa caneta, claro, ele precisou do plástico, ele precisou do metal, ele precisou da tinta para fazer o emblema, enfim, ele precisou de vários. Então é fácil a gente visualizar as matérias-primas que entraram para ele transformar e para sair, certo? É fácil a gente entender. Mas uma consultoria, por exemplo, o que entra, o que transforma e o que sai? Numa consultoria, vamos supor que eu sou uma consultoria, que eu presto consultoria para outras empresas, sei lá, de alguma coisa. Essa entrada aqui vai ser o quê? Uma consultoria não tá, uma consultora não está vendendo o conhecimento dela. Por exemplo, se uma empresa me contrata porque ela está tendo, sei lá, ela quer que eu faça uma análise da questão jurídica dela. O que eu tenho de entrada? O que eu precisei para fazer essa análise? Eu não precisei fazer cursos, eu não precisei comprar livros, eu não precisei estudar isso, estudar aquilo, estudar não sei o que, eu não precisei, de repente, ir num congresso. Isso é a entrada. Esse conhecimento teve que entrar, tá? Aí eu fui lá na empresa, esse conhecimento eu estou transformando numa análise ali na empresa e tal, e vai sair o quê? Vai sair um relatório, eu vou emitir um relatório para o dono da empresa, olha, isso tá certo, isso tá errado, isso tem que mudar. Mas assim, se eu chegar aqui, sou uma pessoa semi-analfabeta, tá? Eles vão me contratar para fazer uma consultoria? Não. Então eu precisei ter o quê? Ter produtos, eu precisei ter matérias-primas, eu precisei ter um livro. Ah, professora, mas eu só aprendi no YouTube. Nossa, eu virei expert naquele assunto assistindo no YouTube. Beleza, pode acontecer? Pode. Mas você precisou o quê? De horas de estudo, de horas de leitura, de horas de consumo da internet. Então, tudo isso é o quê? É a entrada. Quando a gente vai num médico, mas olha ali, o cara cobrou R$ 400 para fazer uma consulta. Olha só, nossa, que absurdo. Mas toda a entrada que teve que ter, toda a matéria-prima que esse médico teve que ter, foram 6 anos de faculdade, foram 4 anos de residência. Então, tudo isso é o quê? É matéria-prima que ele teve que transformar, e daí ele fez uma análise em você, e daí vai sair o quê? Com uma consulta, eu tenho um diagnóstico, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele me deu uma receita, alguma coisa assim. Então, tudo, gente, tudo, qualquer empresa, ela vai ter entrada e vai ter saída. Seja prestadora de serviço, seja uma indústria, seja qualquer coisa, vai ter entrada e vai ter saída. Eu vou no dentista, além dos, 4, 5 anos de faculdade, mais, uma especialização, alguma coisa, tem o trequinho lá que ele coloca no meu dente, tem o não sei o que ele vai colocar no meu dente. Tudo isso é o que? É matéria-prima que ele transforma e vai gerar uma saída. Ali no meio do caminho vai ter perda, né? Que daí a gente chama de entropia. O que são essas perdas? E daí é que tá o grande diferencial de uma empresa para outra, certo? Vamos supor que o médico... Então, vamos pegar no exemplo da empresa mesmo que está fabricando. A empresa que fabrica, né? Tô parecendo a Mônica. Que fabrica esses bloquinhos aqui.
Vamos supor que na hora que ela corta ali o papel e tal, que ela compra o papel e a cola, enfim, sei lá, 30% do papel ela perde, acaba caindo fora, acaba jogando fora, tá? Por quê? Ah, porque a máquina dela não tá bem alinhada, enfim, porque tem algum problema. Isso, gente, essa perda dela vai deixar o quê? Vai deixar de ser um lucro. Lá na frente deixa de ser lucro. Então, assim, nesse processo de transformação, quanto menos perda eu tiver, melhor é, tá? Mais a minha empresa ganha. Ah, e eu estaria tirando de alguém se eu estivesse eliminando essa perda? Não estaria tirando de ninguém e eu estaria lucrando mais, eu estaria cumprindo mais aquelas funções que a gente viu que a empresa tem. Então, pensando na empresa como um sistema, ela tem que diminuir as perdas. Vamos pensar no médico. Ah, mas o médico, que perda que ele vai ter, imagina. O médico, quando ele estudou 6 anos, mais 4 anos, 10 anos estudando, aí ele montou o consultório, ele tem ali, sei lá, tal equipamento, outro equipamento. Quando ele fica 1 hora parado, porque um paciente faltou, porque, sei lá, acabou a luz do consultório, não tem como ele atender, enfim. Quando ele fica 1 hora parado, ele tá tendo o quê? Ele tá tendo perda, certo? Então, se no final do dia era para ele ter atendido, vamos pensar um médico aí top, 10 consultas particulares de R$400, mas só 8 apareceram, então, ao invés de ele ganhar R$4.000, ele só ganhou R$3.200, ele teve R$800 de perda naquele dia porque 2 falharam, porque a secretária esqueceu de confirmar alguma coisa assim. Então, são perdas que o quê? Que ele vai ter que acabar cobrando, talvez, de uma outra forma. Ah, eu vou aumentar um pouquinho na consulta, que daí eu coloco a minha, né? E as empresas vão fazendo isso e vão aumentando o preço, pensando daí, vindo para uma empresa. E daí quando vê o teu concorrente, tá com o preço mais barato. Por quê? Porque ele não tem perda. E se a gente parar para pensar nisso, quando teve ali a grande, né, revolução da globalização no Brasil, o que a gente tinha? Seguinte, de carro, por exemplo, tinha Chevrolet, Volkswagen, Fiat e Ford. Eram essas 4 marcas. Você ia comprar um carro, né? Um carro zero popular, ele vinha praticamente pelado. Eu não sei como vinha roda, vidro, vidro que eu digo vidro, né? Não vidro elétrico, era uma coisa assim, nossa, tudo opcional. Quando abriu o mercado, quando começou, eu não sei, né? Quem tá assistindo aí se vai lembrar, mas quando começou aquela época de entrar os produtos de fora aqui pro Brasil e tal, e daí começaram a vir as outras marcas, os carros populares básicos, nossa, eles começaram a vir com vidro elétrico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pensando não só, saindo um pouquinho do carro, né? Indo lá pro básico. A gente começou a ter uma loja, por exemplo, de R$1,99, quando surgiu as lojas de R$1,99, ai, gente do céu, era uma loucura, né? O que acontecia? Deixa eu abrir aqui uma tela em branco pra gente conseguir fazer isso daqui melhor pra gente visualizar. Olha só, o que aconteceu, né? Teve uma época aí que aconteceu isso. Tá? Existia, e muitas empresas brasileiras faliram por causa disso, né? Quando entrou, principalmente as empresas chinesas, quando entraram as empresas de fora. Até então, por exemplo, eu fabricava, sei lá, eu fabricava calçado, tá? Eu fabricava ali os calçados, enfim, né? Nossa, isso era para ser um calçado. Tá, ficou bem estranho, né? Vamos mudar esse nosso calçado. Eu fabricava calçados. Vamos pegar aqui. Aqui. Então, vamos escrever, né? Que fica melhor. Eu fabricava calçados. Tá, beleza. O custo desse calçado, para mim, era de R$10. Vamos pegar um exemplo para ficar fácil. R$10. Mas eu queria ter um lucro de... Vamos mudar aqui para caneta azul. Eu queria ter mais um lucro, né? De R$5. Então, eu vendi esse calçado a R$15. Pronto, era o preço que eu vendia. R$10 ele me custava, né? De funcionário,
de material, couro, né? Cola, etc. Material em geral. E eu queria ter R$5 de lucro por cada pé de sapato. Pé não, par de sapato que eu vendi. Jó. Aí, o que aconteceu? Veio as empresas de fora. Que elas, principalmente as empresas lá da região, né, China e Companhia Limitada, que elas já tinham uma mentalidade de produção enxuta, de produção tentando eliminar perdas e tal, e daí elas vendiam esse mesmo par de sapato, que eu vendo a R$15, porque ele me custa 10 mais 5 que eu quero ter de lucro, vendiam a R$8,99. Carambas! O que aconteceu? Daí esse cara aqui, poxa, entre comprar esse e esse, o que o cliente pensa? Vou comprar esse daqui. Ah, mas a qualidade é muito pior, é inferior. Ok, talvez sim, mas vamos supor que esses dois têm a mesma qualidade, tá? Eu comparei aqui, os dois têm a mesma qualidade. A gente tá falando do mesmo produto. Joia. Os dois têm a mesma qualidade, só que esse custa 15, que é fabricado aqui, e esse custa 8,99. Eu, cliente, prefiro pagar 15 ou prefiro pagar 8,99 pelo mesmo produto? Bah, óbvio que eu prefiro pagar 8,99. Vamos pensar que não é um sapato, que é um caderno. Vamos pensar que é uma xícara, certo? Outra coisa, poxa, é o mesmo produto, é a mesma coisa, gente, 8,99, R$9 para 15, eu vou comprar aqui. Aí esse dono da fábrica aqui, ele falou assim, carambas, eles estão pagando, eles estão tirando, tipo, R$1 do bolso para vender esse produto. Não, tem coisa errada, meu Deus do céu, os caras estão, trabalho escravo, eu não sei o que. Ok, não vamos entrar nesse mérito, tá? Vamos entrar no mérito de entender o que está acontecendo. Aí, o que aconteceu? Bom, então vamos ter que ver, a gente vai ter que refazer essa conta aí. O que eles foram ver? Que esse cara aqui, para ele, esse par de sapato custava R$5. Por quê? Porque em 1 metro de tecido, 1 metro de couro, esse cara aqui fazia 4 pés de sapato. 4 pares. Porque ele cortava ali, ó, tá, cortei ali um, cortei aqui outro, cortei ali outro, e sobrava, sei lá, 40% era perda. E esse carinha aqui, com 1 metro de tecido, ele conseguia, nesse mesmo 1 metro, ele conseguia, analisando, estudando bem, aproveitar e fazer, sei lá, 7 pares de sapato ao invés de 4. Ele tinha uma perda apenas de 10%, né? O funcionário desse daqui, ele conseguia fazer por dia 5 pares de sapato. Enquanto o funcionário desse daqui conseguia fazer por dia 8 pares de sapato. Ah, mas esse daqui tá trabalhando tipo louco. Não, porque esse daqui ele perdia ali um tempo e daí entra naquilo lá de produção enxuta e tal. Ele pegava o produto aqui, daí ele tinha que vir aqui para a mesa dele. Ah, daí ele lembrava que ele tinha esquecido outro produto, outra coisa, daí ele voltava para cá, daí tal coisa dava errado, ele tinha que desmanchar e assim por diante. Enquanto esse daqui estava tudo ao redor dele. E ele tinha criado, sei lá, gabaritos, tinha criado coisas para evitar, daí todas aquelas ferramentas da produção enxuta, para evitar perdas. Então, esse funcionário aqui, ele rendia muito mais do que aquele. Esse funcionário aqui tinha tido treinamentos que esse daqui não tinha tido. Então, poxa, realmente, para esse cara aqui custa R$5. E ele está tendo um lucro de R$3,99. Então, claro que ele pode vender a R$8,99. Ele ainda está tendo R$4 de lucro, vamos colocar assim. Ele está vendendo tá tendo R$1 só de lucro a menos do que esse daqui. Só que o custo de produção, vamos ver uma cor. O custo de produção desse que é de 10, para esse aqui é de 5 e sem baixar a qualidade. O tecido aqui é exatamente o mesmo tecido daqui, tá? Então, isso daí
gerou o quê? Um certo desconforto para as empresas brasileiras que eram acostumadas a vamos produzir, se sobra, se perde, não tem problema. O cliente paga. Por quê? Porque as coisas, se ele não comprar de mim, ele vai ter comprado e o outro é mais ou menos o mesmo preço. Aí vem esse carinha aqui, que já estava acostumado com toda essa produção enxuta, e consegue vender mais barato. Gera um desconforto para esse tiozinho aqui, certo? Então, se a gente pensar, se a gente olhar lá para mais ou menos 1994, né? Eu praticamente tinha acabado de nascer. Mentira, eu já tinha 9 anos. Antes disso, antes de 94, quando abriu aí né, deu um boomzinho aí da globalização, antes, para tu comprar alguma coisa, era tudo muito caro. Tipo, era, né, bem difícil. Hoje em dia você vai nas lojas, meu Deus do céu, como é barato tu comprar alguma coisa. E mesmo quem ganha um salário mínimo. Mas, por quê? Porque ocorreu isso daqui. Porque antes a gente pagava também por esses 40% que eram jogados no lixo. Por quê? Porque ele tinha que colocar o preço para alguém. Aí, depois que veio esse carinha aqui, o que ele teve que fazer? Poxa, dar treinamento para os funcionários, sei lá, talvez trocar a máquina dele, colocar uma máquina mais moderna, substituir algum funcionário por um equipamento e assim por diante, certo? Então, para a gente ver que as empresas, elas precisam estar sempre em... vamos ver qual era o slide que nós estávamos aqui. Elas precisam estar sempre em desenvolvimento. Esse processo de transformação, tomar um chima, né, porque eu falei bastante, essa perda aqui tem que ser sempre menor. Quanto menor for essa perda, melhor eu consigo me manter e melhor a minha empresa vai ser. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Com isso. Não. Tá, já vi que não dá, então pronto. É essa que vamos sair. Certo, pessoal? Então, essa perda aqui. E daí, existe uma retroalimentação. O que é essa retroalimentação? Tudo o que sai, né? As minhas saídas, uma parte eu vou gastar porque vai ser lucro e outra parte eu vou ter que reinvestir na minha empresa. Por quê? Porque uma parte eu gastei, outra parte eu preciso ter de volta aqui para comprar mais matéria-prima, para comprar mais produto, para transformar de novo, para sair de novo. Mas o médico não precisa. O consultor não precisa. Sim, eles vão ter que estar sempre estudando se... por exemplo, o consultor, beleza, mudou alguma técnica, ele vai ter que pegar uma parte, comprar um novo curso, assistir um novo curso, gastar tempo para investir num novo curso, para ter o quê? Entrar novos conhecimentos para conseguir fazer o processo de transformação e gerar a saída, tá? E isso tudo, pessoal, esse processo todo aqui gera o quê? Fecha com o objetivo da empresa. Fecha com o objetivo do meu sistema. Então, por isso, não existe eu falar que uma empresa ela é só esse setorzinho aqui de transformação. Tudo isso é a minha empresa. Se eu tô tendo muita perda aqui, a minha saída tá prejudicada, né? A minha saída tá... eu tô tendo menos lucro e o objetivo social lá de pagar imposto, disso, daquilo, talvez não esteja sendo a contento e assim por diante. Certo? Bom, então um ambiente do sistema empresarial aberto, enfim, né? Que são as empresas que geram lucro, não, tirando as empresas públicas, tá? Ela vai ter a intervenção de várias coisas. Por exemplo, mão de obra. Se eu estou trabalhando com uma mão de obra extremamente escassa, eu vou ter que gerar um produto, eu vou ter que cobrar mais pelo meu produto, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, na nossa região, falta muito programador, tá? Falta garotos de programa, garotos e garotas de programa de computadores, tá? De software, sistemas, enfim. Mão de obra escassa. Poxa, mão de obra escassa, talvez o meu produto
tenha que ser mais caro. Então, se eu for cobrar para fazer um aplicativo para celular, eu vou ter que cobrar um pouco mais, porque tá faltando esse profissional no mercado. Se eu tenho um profissional sobrando, mais barato. Sistema financeiro. Se o juro tá alto, se o juro tá baixo, ele vai influenciar na empresa. Os meus consumidores, se eles estão, né? Isso, gente, a gente viu agora muito com a pandemia. Se os meus consumidores estão, poxa, eu vou frear um pouquinho, porque eu não sei, né, como é que vai ser o mercado daqui para frente. Vai gastar menos. A empresa vai sentir isso. Impacto dos fornecedores. Agora, gente, tem um monte de produto faltando aí. Por quê? Porque com a pandemia parou, enfim. Tá impactando nas empresas. A comunidade, de uma forma em geral. Ah, ela tá aceitando bem esse produto. Não tá, sei lá, a comunidade. Vamos pegar um exemplo. A comunidade se revolta contra alguma coisa. Aquela empresa sofre o impacto disso. Tá? Agora não me vem na cabeça nenhum exemplo, mas tem. Tipo, as pessoas começam a boicotar um determinado tipo de produto. Tem algumas pessoas, não vamos entrar na parte política, tá? Mas o dono da van lá, tem algumas pessoas que não entram na van por causa dele. Não sei se é certo, se é errado, mas enfim, eu só tô falando que a comunidade, algumas pessoas não entram na van por causa dele, então a empresa sofre um impacto. Outras, claro, já entram na van por causa dele, porque apoiam as ideologias dele. Enfim, não vamos julgar o mérito, mas é só um exemplo para a gente ter. Sindicato. Às vezes o sindicato dos metalúrgicos, que a gente escuta que é um sindicato forte, né? Ah, fez uma greve, sindicato dos bancários fez greve. Isso dá o quê? Reflexo dentro da empresa. Concorrência, aquilo que nós falamos ali no slide anterior. A concorrência é um dos grandes impactos. Para a gente ter noção, né? Falando um pouquinho agora, não vamos fazer propaganda para nenhuma empresa, mas falando da Havan. A Havan, quando veio para Chapecó, saíram até artigos, né, científicos falando disso, de como mudou não a mentalidade, mas o comportamento das empresas aqui da região, do comércio da região. Por quê? Porque a Havan veio e ela atendia das 8 da manhã às 9 horas da noite, sábado e domingo. Caramba, espera aí, a minha empresa atende das 8 às 6 e fecha do meio-dia a 1h30. E sábado é até meio-dia e pronto. E eu vendo o mesmo produto, eu quero concorrer com a Van. Mas, poxa, peraí, então eu vou ter que ampliar o meu horário de funcionamento. Então, assim, só pra gente ver, talvez não mudou nada na questão de preço, mas já mudou a concorrência. As empresas já passaram, aí entrou, né, a questão do dia D. Poxa, do sábado D, desculpa. O sábado que as empresas, que o comércio fica aberto o dia todo. Por quê? Porque veio uma empresa forte, que tinha nome, que vendia de tudo, no comércio, e colocou um horário estendido. Então, poxa, influenciou em todo o comércio da nossa cidade, tá? Tecnologia, como que a tecnologia influencia dentro da empresa? Poxa, de repente, aquele exemplo lá que nós demos do cara do calçado, lá que cortava e conseguia fazer com 1 metro de couro 4 pares de sapato, vem uma tecnologia que ela escaneia o couro ali, escaneia aquele material, ela consegue fazer até 10 pares de sapato com o mesmo, porque ela elimina a perda. Poxa, essa tecnologia vai baratear o meu produto, então o meu concorrente que se vire, que se mexa, porque eu vou ou lucrar mais ou eu vou conseguir baixar o meu preço, certo? O governo, gente, o governo influencia muito. As construtoras que o digam, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. E daí ela não vai influenciar só a construtora. Ela vai influenciar a construtora, ela vai influenciar a mão de obra, porque daí vão faltar profissionais desse ramo, vai faltar pedreiro, vai faltar mestre de obra, pintor, engenheiro civil e assim por diante, tá? Por quê? Porque ela colocou lá o Minha Casa Minha Vida, porque ela baixou o juro do sistema financeiro que faz tal tipo de produto, que oferta tal tipo de produto. Então, o governo, gente, ele influencia muito. Ele tirou, e daí entra na parte lá de impostos, né? Ele tirou, lembram aquela vez que ele tirou o IPI, reduziu o IPI da linha branca, né? Dos produtos geladeira, fogão, essas coisas.
O governo influencia. Quando ele quer vender, existem alguns impostos, claro, a gente não vai entrar nisso, né? Mas alguns impostos que são reguladores de mercado. E o governo influencia, é a única pessoa, né, que pode influenciar nisso. Por exemplo, o imposto para bebida alcoólica, o imposto do cigarro, eles são extremamente altos. Tá? Quando a gente compra lá uma latinha de cerveja, quando a gente compra uma vodka, quando a gente compra alguma bebida alcoólica, o imposto é alto. Se eu for comprar um maço de cigarro, o imposto vai ser bem alto. Por quê? Porque o governo não quer que a gente consuma esse produto, tá? Em contrapartida, feijão, arroz, isso daí, tem um imposto mais baixo. Por quê? Porque são produtos de extrema necessidade. Porque o governo quer não, né? Ele precisa que a gente consuma. Vamos supor que tá faltando feijão aqui. O governo vai fazer o quê? Vai aumentar o imposto para eu mandar o feijão para fora, né? E vai baixar o imposto para eu vender aqui dentro. Quando ele fez, né, aquilo lá com a linha branca, enfim, o que ele queria? Ele queria, poxa, que as pessoas também trocassem de geladeira. Por quê? Porque elas estão consumindo, as geladeiras antigas consumiam muita energia e assim por diante. Então ele baixou aquele imposto para que aquele setor vendesse porque estava tendo produtos a mais, enfim, é um setor que gera bastante emprego. E assim por diante. Então o governo pode regular muita coisa somente com o imposto, tá? Quando ele baixa algum tipo de imposto, agora teve uns financiamentos aí que ele baixou, tirou o IOF, salvo engano, alguma coisa assim. Poxa, tava todo mundo pegando financiamento. Por quê? Porque o juro estava muito baixo. Quando ele vê que as pessoas estão colocando muito dinheiro na poupança, deixando guardado, o governo não quer que a gente faça isso, que a gente deixe o dinheiro guardado ali na poupança. Ele quer o quê? Que o dinheiro circule. Então, quando tá todo mundo guardando dinheiro na poupança, ele fala assim, peraí, vamos baixar ali para render bem pouquinho, para a pessoa falar, cara, vou deixar meu dinheiro parado. Eu não, vou comprar, sei lá, uma casa, um terreno, um lote, um celular, alguma coisa assim. Certo? Então, o governo, ele manda muito nas empresas. E a partir do momento que, vamos supor, ele manda circular o dinheiro porque ele faz alguma alteração, a empresa gera mais produto. E isso também está muito ligado aqui da questão de governo, só para a gente finalizar essa parte. O governo também, dependendo do tipo de empresa que eu tenho, por que umas pagam um imposto baixo e outras pagam um imposto alto? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de software, que já tem pouca gente no mercado, né? Já tem pouca mão de obra, enfim, eu pago um imposto alto. Por quê? Porque eu vou contratar poucas pessoas. Eu não vou ter ali, sei lá, que nem numa BRF, por exemplo, que tem 5.000 funcionários. Uma empresa que fabrica software, ela vai ter poucos funcionários. Por quê? Porque, poxa, eu fiz um aplicativo uma vez, depois eu só preciso realimentar ele e ele vai atender 1 milhão de gente. Certo? Agora, para outros tipos de produto, de mercado, o imposto vai ser menor. Por quê? Porque eu preciso contratar uma galera. Então, isso tudo influencia na empresa. Então, não existe uma empresa ficar olhando só para dentro. A empresa tem que olhar para fora. Se a empresa olhar só para dentro, ela vai falir logo, tá? Bom, então, as empresas são sistemas planejados, né, que mantêm uma integridade da estrutura interna, enfim, por meio de laços psicológicos, ou seja, ali a comunidade interna vai se entender, vai se manter, eu consigo manter algumas coisas. Existem padrões formais de comportamento obtidos por imposição de regras e normas justificadas pelos valores, ou seja, a minha empresa tem tal norma que a gente entra tal hora, sai tal hora, que os funcionários todos vêm para a empresa, outras têm um trabalho home office, que não tem hora para entrar, não tem hora para sair, porque os funcionários têm uma certa liberdade. E isso é o quê? De certa forma, a empresa consegue controlar isso. Ah, a minha empresa tem uniforme, a minha empresa não tem. Isso tudo é o quê? É um sistema aberto, mas que eu consigo controlar algumas coisas. Uma dinâmica organizacional, né? Quando a gente fala em organização, a gente pode fazer micro alterações, né? Ah, eu vou mudar, sei lá, a partir de hoje a gente vai, sei lá, vamos dar treinamento para os funcionários para tentar, evitar a desorganização, enfim, gerar menos perda de tempo e reduzir perdas. Eu vou fazer pequenas alterações.
ou grandes alterações no meu sistema. Por exemplo, eu vou alterar lá o chefão, que um tinha uma mentalidade, agora vem um outro com uma mentalidade toda aberta. Quem quer fazer home office faz, muda tudo. Quem quiser ir para casa no horário que vai, vai. Vai ser por produtividade, não mais por tempo de serviço, por horário que o cara fica aqui. Então, eu posso fazer várias alterações. Umas pequenas vão ser sentidas ao longo do prazo, outras maiores vão ser sentidas do dia para a noite, e assim por diante. Eu posso gerar adaptações na minha organização, certo? Por exemplo, se eu mudar o imposto de renda, né, da pessoa jurídica, eu posso ter alterações no ambiente lá de contabilidade, eu posso mudar, então seria dentro do próprio ambiente, um setor que alterou, que fez uma alteração, eu posso ter uma alteração na estrutura da minha organização. Por exemplo, antes eu tinha, sei lá, um sistema centralizado, tudo no chefe do não sei o que. Agora eu mudei, agora eu tenho mais setores diferentes, enfim, eu não tenho mais um sistema tão centralizado. Eu posso ter mudanças externas, alteração no sistema de avaliação de desempenho no recursos humanos, eu posso ter uma própria alteração dentro do sistema. Enfim, o que essas adaptações fazem? Não existe, gente, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. Cada empresa vai de empresa para empresa, fazer alguma alteração e ver qual o resultado daquilo, fazer outras alterações e ver qual o resultado daquilo. Enfim, por que algumas empresas agora vão adotar vão querer adotar aí a questão de home office? Por quê? Porque foi uma alteração imposta, então não foi uma alteração ali, por exemplo, no ambiente, no sistema, enfim, que, vamos testar. Não, foi colocado, né? Mas ela poderia, vamos fazer um teste, e viram, poxa, é legal, os funcionários não estão todos aqui, eles não estão ocupando o nosso ar, não estão ocupando nossa energia, vamos deixar eles trabalhando em casa porque eles estão rendendo mais. Foi uma alteração, uma adaptação imposta, nesse caso, em função da pandemia, mas poderia ser colocada, que as empresas vão ver se dá certo ou não. Só que nem para todo tipo de trabalho vai dar certo, certo? Tendências. Bom, o avanço tecnológico, mercado, meio externo, mudança política, enfim, tudo isso conduz os sistemas para um nível mais complexo, tá? As tendências, existe muito uma coisa de tendência. Existia um tempo aí, e daí a gente vai falar depois quando a gente entra nos tipos nas teorias lá da administração, mas existia um tempo que estava super na moda cada funcionário fazer uma coisinha. Eu só aperto o parafuso X, eu só aperto o parafuso X, eu só aperto o parafuso X. É questão de software, eu só faço back-end. Eu só faço front-end. Eu só faço não sei o que, eu só faço tal coisa. Aí chegou uma outra mudança que não, todo mundo tem que fazer tudo. Aí vai todo mundo fazer tudo. Aí chegou outra mudança que, poxa, eu tenho que controlar a qualidade que o outro fez. Então são tendências que vêm, que vão e tal, e que as empresas, algumas se adaptam e, poxa, isso é muito legal, outras testam, cara, é um fracasso total. Então, as empresas, elas estão inseridas nesse meio também, tá? Bom, ficou bem longo já esse nosso primeiro vídeo. Agora a gente entraria na função do administrador. E quando eu falo administrador, eu estou falando administrador e gestor. E o que isso tem a ver com o curso de vocês? Gente, a grande maioria de vocês vai gerir algum setor, alguma equipe ou mesmo uma empresa. E tudo isso que a gente falou é importante, por quê? Porque se eu tiver dentro de uma empresa olhando só para cá, fali. Se eu tiver, eu sou gestor do sistema X. Eu sou gestor ali da parte de automação da empresa. E eu só ficar naquele setor, cara, o setor de compras trabalha comigo. O setor de RH trabalha comigo. O setor de não sei o que trabalha comigo. O setor de marketing trabalha comigo. Por mais que eu seja o gestor, o administrador do setor de automação. Mas todo mundo trabalha junto. Então, isso que é importante. A mensagem
que fica para vocês dessa apresentação é: quando eu falo em empresa, ela é um sistema. Não existe eu falar numa empresa só olhando para ela. Certo? Na semana que vem, eu vou gravar daí dessa parte aqui para frente, que a gente vai falar qual que é a função de um administrador ou de um gestor, seja ele o chefão lá da empresa toda, ou seja ele de um setorzinho específico, por menor que seja. Certo? Então, até aqui, fica claro essa parte de que a empresa é um sistema, é um conjunto, se um falhar, falha tudo. Fica essa parte aqui de que eu tenho entrada, que eu tenho saída e que no meio disso tudo eu tenho um processo e esse processo tem que funcionar redondinho, certo? E daí na sequência a gente entra com essa parte aqui de qual é a função do administrador. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Brigadão!